Olá a todos, bem-vindos a mais uma Live TV aqui na Rádio Flórida e estamos iniciando mais um segmento da Immigrant News e hoje nós vamos ter um episódio bem interessante e bem bacana porque nós temos uma convidada especial para falar sobre um assunto que para mim é super importante, especialmente na área de imigração que eu atuo demais, que é nos casos de VAWA, que é violência doméstica, e também casos como asilo, tráfico humano e também violência dentro dos Estados Unidos. E hoje com a gente nós temos a Nájila. Oi. Bem-vinda, Nájila. Então, por que você não fala um pouco pra gente sobre o que você faz, como que você começou a fazer o que você faz hoje, e aí a gente vai começar a falar sobre como que a gente se conhecer, como a gente trabalha junto. Sim. Então, eu sou de Brasília, né? Mas eu vim pra cá pequena, né? Na infância. E eu cursei psicologia aqui nos Estados Unidos. Então, sou formada aqui na Flórida. E, como eu falei, né? Eu vim de Brasília, do Brasil, então eu sou imigrante. E quando eu comecei a trabalhar com meus próprios clientes, eu comecei a ver que tinha uma grande necessidade para trabalhar com laudos de imigração. E eu me interessei muito porque eu sou uma imigrante, né? Então, é como se eu sentia assim na pele, né? Esse trabalho. E eu comecei a fazer esse trabalho tem vários anos já. E eu comecei, na verdade, com laudos de hardship, que são laudos de casos de casamento, né? E aí eu fui expandindo, fui fazendo outros laudos, né? E hoje eu, né, me especializei em todos. E hoje eu tô aqui. Né? Então, para resumir, eu sou psicóloga, atendo clientes normalmente no meu escritório ou virtualmente, mas também faço laudos de imigração. Né? Quando você fala sobre laudos de imigração, o que exatamente é um laudo que é usado para casos imigratórios? Ótima pergunta, vamos lá. O laudo psicológico, é um laudo psicológico, né? É um exame psicológico, emocional, onde eu incluo um diagnóstico, onde eu listo os sintomas que a pessoa está sentindo e é onde eu explico como que a deportação, o status do imigrante está afetando ou o imigrante ou os familiares. Então, basicamente, um laudo de psicológico é isso, onde eu falo como que a deportação está afetando e vai afetar o futuro da família. E você falou sobre a deportação. Esses laudos somente são usados para casos que as pessoas já vão ser deportadas ou estão em processo de deportação? Ou também tem outros tipos de casos que você também usa esse laudo psicológico? Sim. Porque são vários casos de imigração que requerem laudos, né? Sim. Como você sabe. E são vários casos, né? Então, por exemplo, tem casos de casamento, onde a pessoa não está com carta de deportação. Né? Então, assim, tem casos de deportação e tem casos de não deportação, mas sempre envolvem uma pessoa que está ilegal no país, que está aplicando para legalização. Quando você fala que você faz laudos para casos de casamento, você fala de pessoas que estão casadas ou nós estamos falando especificamente de casos de violência doméstica? Então, né, a meu entender, existem dois casos de casamento que levam laudos, né? Um é o hardship, onde o casamento é de boa fé, né? Bom, não de boa fé, todos são de boa fé, né? Mas onde o casamento é tranquilo, o cidadão ou residente está aplicando para o esposo ou a esposa que é ilegal no país, ou talvez não esteja ilegal ainda, mas está pedindo a mudança de status, né? Então tem esse tipo de caso, que é um caso onde o cidadão ou residente, ele fala, olha, eu preciso dessa pessoa aqui no país, porque se ela não ficar legal e ela for embora, eu vou ser afetado das seguintes maneiras. Então, e também tem casos também de violência doméstica. Então, esse primeiro que a Nájila mencionou, que é o de pessoas que estão casados e que tem uma preocupação da deportação do cônjuge que é imigrante, especificamente quando você tem casamentos entre o cidadão americano e o imigrante, ou também uma pessoa que tem o green card e um imigrante, e aquela pessoa não entrou com o visto dentro dos Estados Unidos. Ela entrou, provavelmente, na maioria das situações que a gente vê, são pessoas que entraram no país pela fronteira. E quando você entra pela fronteira, que nós já conversamos outras vezes sobre isso, você vai precisar de um perdão.
E geralmente também, para esse tipo de perdão, nós colocamos, no caso, vários fatores que indicam o porquê que esse cidadão americano ou essa pessoa que tem um green card sofreria se aquele membro da família, sendo filho ou esposo ou esposa, fosse enviado de volta para o seu país de origem. Então, nesses tipos de caso, que esse tipo de perdão é necessário, nós geralmente enviamos o nosso cliente para ter esse tipo de laudo psicológico para mostrar a necessidade do cidadão americano ou da pessoa que tem um green card para que aquela pessoa fique dentro do país até o perdão ser aprovado, para que assim ela, somente quando a entrevista no consulado for marcada, ela volte para o seu país. E o segundo, você estava começando a mencionar, era o caso que a gente chama aqui nos Estados Unidos de VAWA, que é o equivalente à violência doméstica. Então, como que é esse tipo de laudo? Então, primeiramente, você vai me corrigir, mas primeiramente todo mundo pergunta, o que é VAWA? É Violence Against Women's Act, sim, né? Que é o nome da lei, né? Que é para casamentos que se revelam abusivos depois do casamento, né? Então, esse tipo de caso é o seguinte, vou dar um exemplo, né? Quando a pessoa, o imigrante, vou usar o exemplo da Maria, a Mariazinha, né? A Maria casa com o John e o casamento estava tudo lindo, maravilhoso no começo, e o John falou, olha, não, eu quero que você fique no país, vamos construir uma família e tal. E a Maria casa com um sonho de construir uma família. Só que depois de casar, o John começa a revelar que talvez não eram essas intenções dele, que talvez essa maneira, essa ajuda dele tá ligada com outras segundas intenções. Então, esse VAWA é um laudo psicológico para violência doméstica, né? Onde eu descrevo o que aconteceu no casamento, ou está acontecendo, porque às vezes a pessoa ainda não saiu do relacionamento, e eu listo os sintomas, por que eu acho que é violência doméstica, né? E rapidamente para explicar o que é violência doméstica, né? Para quem está escutando e não tem muita noção. Existem 3 tipos de violência doméstica, que é violência física, emocional e psicológica. A física é a mais fácil de comprovar. Sim. Porque bate e deixa marca, né? Fica roxo. A psicológica e emocional são as mais difíceis de comprovar, porque não vê sintomas. Somente um profissional, né? Somente a gente, profissionais, a gente sabe reconhecer os sintomas, né? Então, laudo de violência doméstica, eu abordo tudo isso. Que na verdade são 8 categorias de violência doméstica emocional e psicológica. E eu falo das 8, que a pessoa... Eu falo das que a pessoa, assim... as categorias que a pessoa se enquadra dentro dessas 8, né? E geralmente, para você realmente, nesse caso de violência doméstica, identificar não só os sintomas, mas em qual diagnóstico a pessoa se encaixa, quantas sessões geralmente você tem que ter com um cliente? Olha, eu gosto de ter 4 sessões. Eu gosto de ter 4 porque, por vários motivos, eu acho que não é justo com a pessoa. A primeira vez que eu vejo ela já dá um diagnóstico que talvez seja limitado. E também pela maneira, e o segundo motivo é pela maneira que eu trabalho. Eu gosto de, no laudo, explicar a situação da pessoa de uma maneira narrativa. Então, eu explico todo o histórico, eu conto a história da pessoa e no final, eu falo a minha impressão clínica, né? Então, para isso, eu preciso de 4 sessões, né? Então, é a minha média. E para expandir ainda mais nessa categoria de laudos psicológicos para casos de VAWA, né? Que, aliás, foi assim que eu comecei a trabalhar com a Nájila, foi assim que eu comecei a conhecer o trabalho dela. E uma das coisas que as pessoas, às vezes, não se atentam é exatamente o ponto que ela mencionou. Para violência psicológica e para violência mental, abuso mental psicológico, não é fácil para uma pessoa que não tem experiência poder colocar e falar, não, sim, isso daqui são os pontos e eu, Mariazinha, sei e posso falar para você que eu estou passando por violência doméstica nessa categoria porque eu estou sentindo esses sintomas, né? E muitas vezes, quando eu tenho clientes que vêm para o escritório, que falam sobre o que eles estão passando no casamento, um dos fatores que eu sempre percebo é que em algum ponto, enquanto eles estão me contando a história deles, eles me falam,
mas ele não é sempre assim. Mas quando isso aconteceu, foi a minha culpa. Ou, mas ele falou isso porque ele estava muito cansado do trabalho, o dia dele foi longo. Ou então, ela fala essas coisas pra mim por causa do passado dela e por causa do que ela passou. E muitas vezes a pessoa não percebe ou não tem a capacidade naquela situação para se ajudar e falar, opa, só porque uma pessoa teve o dia ruim, não significa que ele pode chegar em casa e falar todas aquelas coisas pra mim ou me bater. Ops, não é porque ela cresceu sem o pai e sem a mão que ela tem o direito de chegar em casa e também me pisotear e falar as coisas que ela fala pra mim. Ou também me bater, porque nós também temos clientes que a esposa é a pessoa que bate no marido, né? E é bom até mesmo ressaltar que casos de violência doméstica, casos de VAWA, não são limitados somente para a mulher. Eles não são limitados somente para a esposa. Mas violência doméstica, a categoria de VAWA, ela se estende para esposa, esposo, filho e filha de cidadãos americanos ou pessoas que têm green card, que são residentes, ou também para pai e mãe de cidadão americano ou pessoas que sejam portadores do green card, que sejam residentes legais no país. Então, essa categoria não é somente para a mulher, não somente é restringido a casos contra a mulher, mas também contra todas essas categorias que nós estamos falando. E uma coisa que é super importante nesses laudos, quando nós estamos falando sobre violência doméstica e nós estamos falando em aplicação para a imigração, é o fato que, quando você está fazendo esse caso com a imigração, várias vezes você não tem todas as provas do que aconteceu, porque muitas vezes, especialmente, me corrija se eu estou errada, mas quando você tem abuso psicológico, emocional ou mental, geralmente você não tem fotos que você pode tirar do que está acontecendo. Exatamente. Você não tem áudios já gravados das brigas que aconteceram, né? Então, o laudo é super importante porque você tem uma pessoa que você se sente à vontade para falar tudo o que aconteceu durante aquele casamento, durante aquele relacionamento. Número 1, sem julgamento. E número 2, uma pessoa que vai poder, quando estiver montando o laudo, quando estiver escrevendo o laudo psicológico do que está acontecendo com você, ela vai poder explicar de uma forma que não só eu, como advogada, na hora de fazer o caso, vou poder entender, mas o mais importante ainda, quando o oficial da imigração for ler, ele vai poder ver uma imagem maior do que está acontecendo com aquele cliente, com aquela vítima. Porque, mais uma vez, várias vezes, até mesmo o esposo ou esposa, o pai, mãe, o americano ou a pessoa que tem o green card, não permite que você tenha contas no seu nome várias vezes. Várias vezes você não tem conta conjunta para comprovar, em caso de casamento, que vocês são casados, porque eles são controladores. Muitas vezes você nem podia trabalhar, porque aquela pessoa, o ciúme era completamente louco e você não podia nem sair de casa. Então, esses laudos são importantes porque eles dão mais contexto ao relacionamento que você estava vivendo quando você estava com essa pessoa, seja pai, filho ou cônjuge, tá? Agora, não são somente esses dois tipos de caso que tem essa necessidade de laudo psicológico. Nós também temos o caso de asilo, né? E até eu me lembro que um dos nossos primeiros casos juntas foi de asilo. Foi. Então, fala pra gente qual seria um pouco da diferença entre um caso de laudo de asilo e um caso de ou violência doméstica ou um casamento de hardship. Ok, então vamos lá. Vou até aproveitar o que você estava falando antes, né? Igual você falou, um dos primeiros sintomas, né? Você que já trabalha com isso muito tempo, já está aprendendo já sabe reconhecer, né? Sim. Então, por exemplo, isso que você mencionou foi justificação. Então, é um dos sintomas de relacionamento abusivo, quando a vítima justifica os comportamentos do agressor. Porque o abuso ele vai acontecendo devagarzinho, progressivamente, e à medida que a vítima vai percebendo, ela, para poder conciliar tudo aquilo ali, para não pegar e falar, peraí, não, você é o culpado.
né, ela vai se adaptando à situação através da justificação, que é o que a gente chama em inglês de cognitive dissonance, que é uma dissonância cognitiva. Exato, uma distorção cognitiva para a pessoa sobreviver ali mentalmente na situação, né? Então vamos lá, qual que é a diferença desses 3 casos, né? Então, por exemplo, no caso de asilo, eu no laudo eu explico por que a pessoa precisa se asilar, buscar asilo nos Estados Unidos. Por que ela veio para cá procurando asilo? Que situação foi essa que ela escapou do país dela? E eu sei que são algumas categorias, né, na aplicação, mas a maioria dos laudos de asilo que eu faço são por opinião política. Então, por exemplo, ultimamente eu tenho recebido muitos laudos da Venezuela. Né? Sim. Especialmente com o novo TPS que está acontecendo por causa da situação política no país. Exato. Então, muita gente vindo para cá porque não pode ter liberdade de expressão no país. Tem a parte de orientação sexual também. Né? Então, enfim, o laudo de asilo, eu descrevo quais são os medos que a pessoa tem de voltar para o país. E eu sempre falo exemplos. Né? Então, por exemplo, né? Vamos falar da Maria de novo, né? Coitada da Maria. Mas a Maria, exemplo, né? Esse é um exemplo. A Maria, por exemplo, foi perseguida na Colômbia porque a família dela fazia parte da guerrilha, né? E ela foi ameaçada de morte se ela não continuasse pagando o valor que o pai dela pagava. Enfim, então ela precisou sair correndo, escapar para os Estados Unidos. Então, no laudo, eu falo todo sobre esse histórico e o medo que ela sente de voltar, né? Esse é um caso de asilo. Então, asilo tem a ver com medo de voltar para o país. Caso de violência doméstica, como a gente falou, eu descrevo todos os sintomas e todos os motivos pelo qual eu acredito que o relacionamento é abusivo. Como eu falei, tem 8 categorias e existem vários sintomas que a pessoa apresenta que demonstra opressão psicológica. Então, opressão, né, que é isso, que demonstra que a pessoa, ela tá com medo do esposo ou da esposa e ela está tendo que se enquadrar ali dentro do relacionamento porque tem um ingrediente de medo, né? Então, opressão sempre é ligado a medo. E, por exemplo, outro caso, como a gente já falou, você falou de hardship, que é o caso de casamento. O caso de casamento não tem fator de medo em termos dentro do relacionamento. Tem um medo, na verdade, é o contrário. Tem o medo da pessoa perder. Então, por exemplo, um exemplo seria, de novo, a Maria, né, que sofre de diabetes, de problema de coração, ela é cardíaca, né? E o esposo, todo dia, ele ajuda ela a tomar os remédios, ele que paga as contas, ele que paga o seguro de saúde. Então, por exemplo, se o esposo, nesse caso, né, se o esposo que é ilegal, que não está legal no país, se ele for deportado, a Maria vai perder todo esse apoio com a saúde, psicológico, tudo isso. Então, laudo de hardship, a gente fala isso. Né? E no caso de asilo também é importante, especialmente quando a gente trabalha com casos do Brasil e a gente fala sobre opinião política, é importante esse laudo psicológico, porque, especialmente em países na América do Sul em geral, a falta da habilidade de poder expressar a sua decisão política, seja ela por partido ou até mesmo pela sua religião, você não poder expressar sua religião, ou você não poder expressar a sua orientação sexual, isso tem um efeito psicológico, um efeito psicológico muito grande na pessoa. E que várias vezes isso causa esse medo, né, dentro da pessoa, e muitas vezes o que a gente vê nesses casos de asilo político ou asilo por falta de poder expressar sua religião ou falta de poder expressar sua orientação sexual é justamente esse medo de, se eu me expressar o que eu acredito na política, na religião ou na minha orientação sexual, algo grave vai acontecer comigo por causa do clima, né, ou político ou que seja no país. Então, a pessoa está fugindo dessa perseguição e esses fatores são importantes porque a razão que essas pessoas têm a possibilidade de pedir por asilo político é porque
são coisas que elas não podem mudar. São coisas que são imutáveis. Muitas vezes a sua preferência política é uma preferência que tem a ver com os seus valores morais, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com várias coisas que são parte de você e que você não tem como mudar, porque você acredita naquilo e você não vai mudar aquilo só porque você está sendo perseguido. Da mesma forma, é quando a gente fala sobre a sua expressão religiosa. Aquela é a sua religião, aquilo dali tem laços com quem você é, tem laços com o seu nível de moralidade, tem laços com o seu caráter. Você não pode mudar aquilo. Da mesma forma, quando você fala sobre orientação sexual, não é como se você virasse e falasse assim, porque as pessoas não me gostam assim, eu vou mudar quem eu sou para me encaixar nesse quadrado. Não tem como. Então, várias vezes, quando você tem essas categorias, isso que te dá a possibilidade de fazer o pedido de asilo nos Estados Unidos. E é importante saber sobre isso, porque, por exemplo, a gente falou algumas semanas atrás sobre as categorias de que você pode fazer o pedido de asilo nos Estados Unidos. E você ser assaltado no Brasil ou em qualquer outro país não te dá base suficiente para fazer pedido de asilo. Por quê? Você não foi assaltado porque você tem um partido político específico, ou porque você tem uma crença específica, ou por causa da sua orientação sexual. Geralmente a pessoa é assaltada porque aquele assaltante te viu na rua e decidiu que você era a vítima naquele momento. A não ser que você possa comprovar que não. Como a Nájila deu o exemplo da Mariazinha, né? Se ela estava sendo cobrada uma extorsão no mesmo preço do pai, porque ela era parte daquela família. Porque foi isso que o pai dela pagou antes. Ela não pode mudar aquele relacionamento que ela tinha com o pai. Ela não pode mudar o fato que ela faz parte daquela família. Então, essa inabilidade de mudar a sua circunstância e a sua perseguição ser baseada nessa circunstância é o que te dá o direito de fazer o pedido de asilo aqui nos Estados Unidos. E duas outras categorias também, que várias vezes a gente envia também para a Nájila, para o lado psicológico, são a de tráfico humano, tá? Que é o T-Visa, e também o U-Visa, o visto U aqui nos Estados Unidos, que é quando você é vítima de algum crime qualificado que está de acordo com essa específica lei aqui nos Estados Unidos. E quando a gente fala sobre os laudos para o tráfico humano, quais são também os pontos mais fortes ou os pontos que vocês realmente focam para fazer esse laudo para a imigração? Então, o T-Visa, né, que é o tráfico humano, que é a parte de trabalho, né, ou de tráfico sexual. Então, por exemplo, nesses laudos eu foco em duas coisas. Como que a pessoa foi vítima da situação, ou seja, a boa-fé. Como que ela entrou nessa situação sem saber que ela ia ser usada como, por exemplo, escrava sexual, ou então escrava de trabalho, entendeu? Então, esse laudo de T-Visa, né, que é o laudo de tráfico humano, eu sempre explico, eu vou dar um exemplo de novo, da Mariazinha, né, a Mariazinha, vou dar dois exemplos, tá, de T-Visa que eu já fiz, de casos que enquadram dentro do T-Visa, né. O primeiro de trabalho. Então, por exemplo, a Mariazinha ela foi, como é que fala? Recrutada ou invitada, né? Convidada, I'm sorry. Convidada do Brasil para vir para cá, passar um tempo e tal, e talvez com a promessa de trabalho, né? E ela foi prometida, olha, vai ser um trabalho legal, vai ser ótimo, você vai ter todos os seus direitos de funcionário, não sei o quê. Quando chega aqui, ela não é bem assim. A Mariazinha, ela é trancada dentro de casa, ela não é dada acesso ao mundo lá fora, ela é esperada trabalhar das 7 da manhã à meia-noite, todo santo dia, sem intervalo. Então, esse caso não é nesse tipo de laudo, a gente falaria sobre a escravização laboral, né? Como que a pessoa foi escravizada, ela veio pra cá com boa fé, só que ela foi escravizada. Entendeu? Ela foi posta numa situação de escrava, de exploração, entendeu? Laboral.
O outro caso de T-Visa seria tráfico humano, quando a pessoa ela é explorada por motivos sexuais, né? De novo, a pessoa ela tem o fator da opressão, que a gente vê no laudo de violência doméstica, né? Ela é oprimida, ela é obrigada a estar dentro de uma situação onde ela não tem como se ajudar, onde ela é intencionalmente posta nessa situação, onde ela não tem como se ajudar e onde ela precisa demonstrar trabalho, né? Onde ela é explorada sexualmente, né? Então, os laudos de T-Visa, eu tenho, né? São esses dois, a não ser que eu tenha esquecido de algum. Então, não. São esses dois. Uma coisa que vale a pena falar, né, sobre essas duas situações, esses dois tipos de caso, é que geralmente, quando nós estamos falando sobre o tráfico, tanto o tráfico como escravidão por trabalho ou o tráfico humano por razões sexuais, uma das coisas que sempre me acende a bandeira quando alguém vem conversar comigo é que as pessoas nunca têm acesso aos seus documentos. Geralmente, logo de primeira, a pessoa fala, não, eu posso segurar os seus documentos, eu seguro o seu passaporte, eu seguro a sua identidade, sua certidão de nascimento. E isso eles usam muito para controlar a pessoa nesses dois cenários. E mais uma vez, importante esse laudo porque a pessoa não tem acesso a nada. E esse laudo, mais uma vez, dá uma imagem completa do que aquela pessoa passou para chegar até aqui e o que ela passou enquanto ela estava aqui até o momento que ela conseguiu ou por um amigo ou uma amiga se desvencilhar e chegar ou à polícia ou alguém de confiança para sair daquela situação, ou até mesmo conseguir chegar num advogado, o que seja, para poder ver quais são as opções. Agora, o que eu sempre falo para as pessoas, tanto em qualquer uma dessas categorias, né? Busquem profissionais, tanto na área de advocacia quanto também na área da psicologia, porque você já está passando por uma situação difícil, e você não quer cair com uma pessoa que não entenda do assunto e que não vai te ajudar. Especialmente porque nessas horas as pessoas já estão com tudo frágil, emocionalmente, mentalmente. Então, sempre que eu falo, procurem por ajuda profissional. Najla, super obrigada por estar aqui com a gente hoje. E para todos vocês aí, fiquem ligados para mais informações, respostas de dicas aqui na Imigrante News, na número 1, Rádio Flórida.